A visão representa uma das portas de entrada do mundo a quem somos. É através dela que não só nós, mas grande parte dos animais conseguem perceber o mundo, entendendo coisas que às vezes não refletimos sobre a importância. Além da própria luz e sombra, as cores, distância, movimento, paisagens, rostos e muitas outras coisas são percepções dos olhos feitas em conjunto com o nosso cérebro. O mais curioso de tudo é pensar que a visão acontece de diferentes formas. Nesse vídeo, queremos contar para vocês um pouco sobre essa grande diversidade e um pouco da história evolutiva por trás de tudo isso. A visão é o sentido que utiliza fotorreceptores, ou seja, receptores de luz, para perceber o mundo. Porém, quando olhamos para os olhos, estamos falando de uma estrutura extremamente especializada nessa função, tão complexa que desafiou até mesmo o pai da biologia Charles Darwin. A habilidade do olho de conseguir ajustar o foco para diferentes distâncias, além da capacidade de corrigir e adaptar as cores, parecia algo extremamente difícil de acreditar ser possível através da evolução. Mas primeiro é importante falarmos do olho em si, para que possamos prosseguir mais a fundo. Vamos entender seu funcionamento através dos olhos humanos, vendo como eles funcionam. Os raios de luz que chegam ao olho devem incidir na retina, região que abriga os fotorreceptores, estruturas que transformam a luz em informações que o nosso cérebro compreende, mas o caminho não é simplesmente direto. Primeiramente, a luz atravessa a córnea, a parte mais externa do olho, que ajuda os raios de luz a convergirem na retina. A luz segue então por um buraquinho que recebe o nome de pupila, que serve para controlar a entrada de luz. Um pouco depois, a luz atravessa outra estrutura que atua como uma lente convergente, que recebe o nome de cristalino. É por meio dele que conseguimos controlar o foco daquilo que estamos vendo. Depois desse caminho complicado, a luz finalmente chega aos receptores, que transmitem a informação através do nervo óptico, para então chegar no cérebro. Já lá, a informação vai para regiões específicas onde ela será interpretada e formada, com diversas partes atuando conjuntamente para isso. Vemos então que é um processo bastante complexo, de várias engrenagens se ajustando para que a luz alcance os nossos receptores. Olhando um pouco mais de perto para a nossa retina, vemos que temos dois tipos de receptores, os cones, mais curtinhos, e os bastonetes um pouco mais alongados. Os cones têm uma melhor acuidade e são os únicos que conseguem perceber cores. Já os bastonetes não têm uma resolução muito grande e não conseguem diferenciar cores, mas isso não significa que eles não sejam importantes. Eles são excelentes para perceber os movimentos e eles funcionam com pouquíssima luz, o que nos ajuda a perceber as coisas mesmo estando no meio da noite. Agora que já temos uma base de como o olho funciona, vamos falar um pouco sobre a diversidade gigantesca de visões e estruturas no reino animal. Os olhos são encontrados em diversos grupos animais, mas a sua morfologia varia muito até dentro de um mesmo grupo. Os especialistas dividem em 4 as classes diferentes dos tipos de percepções da luz, ou fotopercepção. A primeira classe é chamada de fotopercepção não direcional, em que os animais não têm olhos, mas apenas células simples que identificam a presença ou a ausência de luz, assim como a sua intensidade. É encontrado em zooplânctons, que são animais microscópicos que estão espalhados por todo o mar, principalmente no grupo dos chamados quitenóforos. Já a segunda classe é chamada de fotopercepção direcional. Ela é composta por células fotorreceptoras um pouco mais elaboradas, já que elas conseguem perceber a luz e onde é a fonte dela. Isso tem uma utilidade enorme para o animal se ele quer se orientar para se esconder em um lugar escuro ou procurar um lugar claro para se alimentar. Encontramos essas células nas planárias, por exemplo, pequenos vermes achatados que, apesar de alguns terem esses, entre aspas, olhinhos, não formam imagens, mas conseguem perceber de onde vem a luz. A terceira classe é chamada de visão de baixa resolução e envolve já as células capazes de identificar de forma simultânea a variação de luz e cor no espaço. Aqui podemos falar da visão feita por olhos de fato e não só receptores, com detecção de formas, contrastes e movimento, mas ainda não há um controle do foco e as imagens formadas não apresentam grande resolução. Estes olhos primitivos podem ser encontrados em muitas espécies de moluscos, como no grupo dos gastrópodes. A última classe é a de visão de alta resolução e representa o tipo de visão com maior acuidade e resolução, capaz de formação de imagens bem nítidas, grande distinção de cores e formas e é composta pela associação de diferentes estruturas e componentes. Aqui também temos olhos com fino controle do foco para ajustar a diferentes distâncias. Animais como as aves, cefalópodes e mamíferos são bons exemplos de olhos realmente complexos, e aqui falamos da categoria com maior variação de formas de olhos. Dentre estes olhos complexos, costuma-se dividi-los em 2 mecanismos de formação de imagem, sendo simples ou compostos. Os olhos simples são, em gerais, compostos pela associação de células fotorreceptoras e células pigmentadas para formar as imagens, todos concentrados em um mesmo olho bastante complexo, capaz de movimentar seu direcionamento e foco.
Este é o nosso caso, temos apenas 2 olhos, mas são capazes de detectar praticamente toda a imagem que vemos. Já um olho composto, encontrado em diversas espécies de artrópodes, é formado pelo arranjo de milhares de unidades fotorreceptoras, chamadas de omatídeos. Nesse tipo de olho, cada pequena bolinha que vemos é um olho simples, que fica estático e é responsável por ver uma parte da imagem. A imagem aqui é formada como um mosaico da colagem de vários pedaços formando uma imagem maior. Essa é só uma pequena amostra da grande variedade de tipos que podemos encontrar na natureza, mas podemos passar o dia todo aqui mostrando muitos outros exemplos fascinantes. E essa grande diversidade de formas está diretamente relacionada com a história de cada ser vivo e de como a evolução permitiu a cada um superar diferentes obstáculos. Uma diferença fácil de perceber é comparando a visão na terra ou na água. É só pensar alguma vez em que você entrou em alguma piscina e abriu seus olhos debaixo d'água. Você vê tudo meio embaçado, com as cores um pouco distorcidas e sem uma grande noção de quão funda era a piscina. Essas diferenças decorrem da maneira como a luz se comporta em cada ambiente. No ar, ela enfrenta menos moléculas e menor densidade, e portanto se propaga mais rapidamente, enquanto que na água, a luz se propaga um pouco mais devagar, pois precisa superar uma maior densidade. Além disso, temos o fenômeno da refração, que faz com que a luz, quando muda de um ambiente para o outro, distorça o seu caminho, acarretando diferenças para quem está em cada ambiente. Bom, para entendermos melhor isso, temos um ótimo exemplo. Vamos dar uma olhada nos animais mergulhadores. Animais que vivem em terra, mas que entram na água a fim de procurar alimento, como é o caso dos leões marinhos. Durante essa procura por alimento, eles utilizam bastante a visão, e por isso seus olhos devem ser capazes de vencer os desafios do ambiente aquático, mas sem prejudicar a sua visão em terra. Os cristalinos dos leões marinhos são maiores e mais redondos, e esse padrão aparece também em diversos peixes, enquanto que nos animais terrestres, como nós, o cristalino é um pouco mais fino. Seria isso só uma coincidência? Bom, na realidade, essa é uma característica muito importante. Com cristalinos mais redondos, eles conseguem compensar a refração da luz que vem de fora, para conseguir formar imagens mais nítidas quando estão em água. Se não fosse essa mudança, ao mergulhar, eles veriam as coisas como nós, o que seria muito ineficiente durante a caça. Além disso, temos outra diferença interessante. Na Terra, a luz é sempre constante, a não ser que você entre numa caverna ou embaixo de uma árvore. Fora isso, a luz não sofre alterações se você muda de lugar. Mas na água, por ser mais densa, a luz do sol diminui conforme aumentamos de profundidade. E esse é um grande problema para os animais caçadores, pois assim eles perderiam sua presa de vista sempre que fosse mais fundo na coluna d'água. Então, vocês se lembram dos bastonetes, que comentamos no começo e que são melhores para ver no escuro? Pois é, são eles que vão nos ajudar a resolver esse problema. Em leões marinhos, assim como em muitos outros animais que se utilizam no ambiente aquático, os olhos apresentam muito mais esse tipo específico de receptor, o que permite que eles consigam enxergar mesmo com pouca luz. E estes são apenas alguns dos exemplos das diferenças, mas elas são tantas que fica difícil falar tudo em um único vídeo. A gente espera que até aqui vocês consigam perceber que o ambiente ele exerce diversos desafios aos seres vivos, e a evolução encontra caminhos para contornar esses desafios de formas bastante engenhosas. Então, depois de ver toda essa diversidade, a gente fica se perguntando como é que tudo isso surgiu, né? Essa é uma pergunta ainda um pouco complicada de ser respondida, mas já temos compreensão sobre várias coisas. Antigamente, se achava que os olhos eram estruturas que surgiram várias e várias vezes ao longo da evolução, muitas vezes até mesmo dentro de um mesmo grupo, o que explicaria a diversidade de formas que encontramos. Entretanto, estudos mais recentes, fazendo análises genéticas, encontraram um gene que boa parte dos animais tem em comum e que sinaliza a formação de olhos. Esse gene, chamado PAX6, é expresso durante a formação do animal, ainda quando embrião, e é ele quem sinaliza para as células, é aqui que devem ser formados os olhos. O que se acredita então é que a partir do surgimento deste gene, pode-se ter uma diferenciação de olhos em formas bastante complexas, mas só isso não responde tudo o que vimos até aqui, e apesar dessa possível origem em comum, ainda há muito a ser compreendido. Outra coisa que vimos foram os diferentes tipos de percepções visuais, e para entender isso também foram e ainda são feitos vários estudos. Alguns estudos sugerem que nos grupos de animais mais antigos, mas bem antigos mesmo, não se tinha estruturas muito complexas,
Posteriormente, surgiram então estruturas capazes de detectar a direção da luz, característica essa que se manteve em alguns animais. Por fim, somente mais para frente na evolução é que apareceram os olhos mais complexos, mas o que é observado é que estes olhos complexos surgiram várias e várias vezes mesmo, de formas diferentes e independentes. Pode estar parecendo um pouco confuso até aqui, mas é porque de fato é um processo bem complicado, onde as coisas não são totalmente lineares e simples, mas seguem várias idas e vindas. E falando nisso, vale sempre destacar que existem muitos grupos animais que no passado tinham olhos, mas acabaram perdendo por conta do ambiente em que passaram a viver. Quando pensamos em situações extremas, como dentro de cavernas, pensamos em alguns animais que sofrem adaptações para viver neste ambiente que não possui luz no seu interior. Esses animais são chamados de troglóbios e podem ser lesmas, minhocas, besouros, peixes ou salamandras. Eles não possuem olhos e têm uma redução na pigmentação corporal, por isso são branquinhos. Vamos dar um exemplo para vocês. Alguns peixes troglóbios chegam a desenvolver olhos, mas depois eles acabam degenerando. Isso pode ter acontecido porque no ambiente em que viviam era menos vantajoso ter olhos, já que este é um tecido que consome muita energia para ser formado e mantido. Assim, o sistema ele precisa encontrar um equilíbrio, ou se tem uma boa visão, ou se conserva energia, já que não deve ser fácil viver em um lugar sem luz e com quase nada de comida. Bom, esse vídeo mostra só um pouquinho do que é visão, apesar de termos muito mais para falar. Esperamos que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o sistema visual. Ficaremos muito felizes em ler o seu feedback no nosso formulário. Até mais e fiquem à vontade para fazer alguma pergunta se quiserem.